Hoje nós vamos falar sobre economia circular e estamos aqui com o nosso convidado Ismail Moussa Ismail, a quem desde já eu gostava de saudar e agradecer imensamente a presença. Ismail, seja bem-vindo. Muito boa tarde, caros ouvintes. Eu sou Ismail Moussa Ismail, assistente de projetos da Associação Moçambicana de Reciclagem. Estou muito grato pelo convite, muito obrigado ao Manuel pelo convite e dizer que estou na Rádio do Saber, na frequência 97.4, é uma rádio universitária e muito obrigado. Ismail, já fez rádio? Não. Tem um timbre com muita presença, a voz sai muito bem. Pá, sim senhora, eu acho que se calhar é um talento que está aí perdido. Talvez seja romântico. Ah, é? Talvez. Talvez, né? Uma curiosidade só. Lembro-me uma vez que, quando eu acabava de conhecer a Associação Moçambicana de Reciclagem, a AMOR, estava numa das atividades e ia ficar com o contacto de um dos seus colegas. Se a memória não me atraiçoou, era o Dionísio. E eu ia gravando o contacto e ali eu escrevi Dionísio e depois eu ao lado pus Amor. Eu, espera aí! Imagina um dia esse meu telemóvel toca e de repente eu pego assim e alguém vê Dionísio Amor. Então eu fiquei, não. Associação Reciclagem. Foi assim então como eu gravei. E lembro-me sempre com muita... uma mistura de alegria, uma mistura de diversão quando quero gravar o contacto de alguém que seja da Amor. Eu coloco o primeiro nome e geralmente quando ponho Amor, depois eu digo, espera aí, vai que um dia, pode ser uma colega, por exemplo, ali vou colocar o nome, depois ao lado pôr Amor. Um dia chama e alguém que não era suposto pegar o meu telemóvel para ver quem ligou, acaba vendo Amor e depois eu vou ter que fazer toda uma palestra a explicar que não, Amor é a Associação Moçambicana de Reciclagem, não é nada disso que parece. Acho que já deve estar a imaginar. Nunca se deparou com isso? De estar para escrever o nome de alguém, depois Amor, e ver que não vou... Sim, já várias vezes, porque tenho muitas colegas, trabalho com muitas colegas e todas as colegas que eu tenho gravei Amor, ou seja, nome primeiro, depois coloquei Amor. Exato. Mas já me deparei várias vezes nessa situação. Eu acho que é algo não fácil de explicar, mas é o nome da organização. Sim, não, eu falava no sentido de descontração, no sentido de é um nome muito bonito e que não há quem não saiba o que o amor representa, né? Agora, Amor, a Associação Moçambicana de Reciclagem, eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque o trabalho que vocês fazem é incrível. E é mesmo, como costumamos a dizer aqui no Planeta B, cuidar do meio ambiente é um ato de amor. Porque se recolhem resíduos num certo bairro, geralmente as pessoas que recolheram não são as que, caso haja um problema ali, poluição, etc., que vão sofrer. Mas foram lá ajudar. Por isso que cuidar do meio ambiente é um ato de amor. E esse é um nome muito acertado e naturalmente a Amor está de parabéns. Obrigado. Sou eu que agradeço. Mas nós hoje vamos falar sobre economia circular. Fala-se muita coisa sobre economia circular e muitas das vezes quando nós pesquisamos ou vamos atrás de informação, vemos algumas coisas que parecem distantes da nossa realidade. Mas agora, o que é que vem a ser economia circular? Bem, a economia circular é diferente daquilo que se chama a economia linear. Por quê? Porque a economia linear ela tem como objetivo de produção e descarte. Ao passo que a economia circular seria um modelo de produção
e consumo que aposta na reutilização, reciclagem e reaproveitamento de recursos para reduzir o desperdício e prolongar a vida útil de materiais. Então é muito diferente daquilo que é a economia linear, porque a economia linear somente produz e descarta o meio ambiente, causando pressão no meio ambiente. Ao invés que, ou seja, ao passo que a economia circular é diferente, o processo é diferente. Ali temos a reutilização, temos a reciclagem e temos o reaproveitamento. Aquilo que nós achávamos que era lixo há anos atrás, hoje nós chamamos de recursos. E isso graças à economia circular. Fantástico. Muito simples o conceito. É. Vê-se mesmo que vem de alguém que vive isto e que vê dia após dia. E é fantástico nós percebermos que muitas das vezes, entre aspas, como o mercado funciona, vem produtos de duração reduzida, que por sinal nós vamos usar, depois às vezes nem sabemos onde arranjar, descartamos, vamos adquirindo mais e é mais lixo. Agora, este modelo da economia circular vai exatamente nos levar a valorizar os recursos. Tenho isto, depois eu posso reparar, como estava aqui a dizer, posso reutilizar. Mas também disse aqui algo interessante, que é esta questão de reduzir a pressão no meio ambiente. O que é que seria isto, mais ou menos? Ou que pressão seria esta que a economia linear deixa ou cria no meio ambiente? Bem, uma vez que, de acordo com o crescimento da população, nós entendemos que quanto maior for o crescimento, maior é a demanda do alimento. Então, quanto mais a população cresce, há maior procura de alimentos. Então, neste caso, há maior produção de resíduos no meio ambiente. E isso causa uma pressão ao meio ambiente que a economia linear não consegue resolver esta problemática de resíduo sólido. Então, seria a quantidade, né, que o ambiente não suporta daquilo que é a quantidade de resíduo sólido que é produzido numa determinada área ou num determinado país. É excepcional. Ao invés de nós estarmos aqui a nos preocuparem, vamos resolver o problema dos resíduos, temos que levar, temos que não sei o quê. A economia circular vai já, desde a planificação de um certo produto, pensar todas as fases seguintes como vai ser. Isso é excepcional. Agora, a Associação Moçambicana de Reciclagem trabalha exatamente nestas questões. Mas há quem, se calhar, ainda não ouviu falar da Amor. Sim. E se calhar esteja-se a perguntar, mas o que é a Amor? O que é que a Amor faz? E o que é que diria para estas pessoas que estão a nos ouvir pela primeira vez a falar sobre a Amor? Uau, interessante. A Amor é uma organização sem fins lucrativos que foi criada em 2009 e esta organização tem como missão promover e organizar resíduos sólidos no país. Então, esta ideia surgiu quando viu-se a problemática de produção de resíduos sólidos em 2009, uma vez que a população ela aumentava e havia maior demanda de recursos e produção de resíduos. E viu-se que o que era feito naquela época não era como pode dizer, sustentável, porque havia maior dispersão de resíduos no meio ambiente. É daí que surge a Amor para resolver esta problemática de resíduos sólidos do meio ambiente. Muitos pensam que Amor
faz a reciclagem, mas não, a Amor ela promove a reciclagem. Trabalha com várias organizações, várias empresas. Então, a Amor serve como um elo. Sim, exatamente isso. Interessante este elemento, perceber que há quem faça a reciclagem e há naturalmente quem gera os resíduos. Mas em 2009, como estava aqui a dizer, viu-se que havia necessidade de haver um elo aqui para garantir que aquilo que é gerado chega até a reciclagem. E isso é interessante, perceber que nota-se uma lacuna e surge uma organização exatamente para preencher este vazio. Mas agora, como é que é trabalhar na Amor? Uau! Porque, dizendo que é o elo entre várias organizações, isto significa que interage com muita gente. Sim. Interage com organizações desde a de base, estamos a dizer aquelas cooperativas de catadores, grupos, muitas das vezes marginalizados. Então, como é que é trabalhar na Amor? O dia a dia de alguém que trabalha numa associação que promove a reciclagem. Bem, eu diria que trabalhar na Amor a cada dia é um aprendizado. É desafiante porque a cada dia nós nos deparamos com situações diferentes, com organizações diferentes, com grupos diferentes, mas acima de tudo o que nós fazemos por amor. Fazemos por amor. Então, nós vamos à comunidade, como os nossos projetos são mais centrados na zona costeira, e lá vamos sensibilizar a comunidade no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos e ensinamos a comunidade a produzir alguns materiais na base de resíduos sólidos. E é extremamente importante e nós vimos que é algo impressionante trabalhar na Amor, porque aprendemos a cada dia e geramos expectativa dia após dia, porque a nossa missão é realmente promover a reciclagem e fazer com que o meio ambiente esteja sempre seguro. Agora, infelizmente, a economia circular ela é muitas das vezes vista como algo que não é do nosso contexto. É preciso nós termos todos aqueles sistemas bem montados, tudo organizado, bonito, etc. E razão pela qual muitas das vezes nos passa despercebido algumas iniciativas que estão a ser levadas a cabo exatamente na promoção da economia circular. Se calhar eu ia querer perceber como é que um cidadão comum pode fazer parte, ou que hábitos, que práticas ele pode levar a cabo que estará de certa forma a incorporar a economia circular no seu dia a dia. Uau, é uma questão extremamente importante, porque antes de entrar na organização eu não sabia o que é isso de economia circular. Interessante. Eu pensava que é necessário haver, por exemplo, indústrias, ou tenho que investir muito para fazer algo para o meio ambiente. Mas eu vi que com ações simples nós fazemos a economia circular, como separar o lixo. Nas nossas casas nós produzimos resíduos. Sim, então com ações simples como separação de lixo, nós estamos a fazer a economia circular, porque a cada cidadão produz lixo. É algo que eu acho que isso é algo que não tem fim. Sim. Quanto mais o ser humano vive, mais produz.
É inevitável. É inevitável. Há quem diz que nós irmos para um sítio, o simples fato de nós comermos, Sim, já vamos gerar... geramos sim, resíduos. Então, separar o lixo seria uma forma de fazer a economia, de participar na economia circular. E também temos reutilizar sacos. Nós, muitas vezes, nós vamos para supermercados e mesmo tendo plásticos em casa, nós preferimos comprar mais plásticos e assim nós acumulamos mais plásticos nas nossas casas. Então, ao invés de comprar mais plástico, é necessário usarmos aqueles plásticos que nós temos em casa para garantir que não haja maior dispersão de sacos plástico no meio ambiente. Exato. Sim. E também uma das formas de participar, né, na economia circular seria participar em programas de colheita seletiva. Isto é, nós como Amor, nós promovemos atividades ou campanhas de compra de resíduos sólidos. Ah, sério? Sim. Então, nós estamos abertos para voluntários que queiram participar nessas campanhas de compra de resíduos, porque é uma das formas de participar, de fazer parte da economia circular. Campanhas de compra de resíduos. Muito interessante esta, porque traz aqui aquela materializa aquela colocação que diz que lixo é luxo também. Também é dinheiro. É dinheiro. Eu muitas das vezes assisto a alguns programas estrangeiros e vejo ali pessoas que são recoletores, por exemplo, de sucatas e constroem empresas em volta da recolha de resíduos. Há quem de latas, etc. E aqui em Moçambique estamos a ver que também está a acontecer, porque a Amor promove também estas iniciativas de compra de resíduos. Sim. Isto é interessante. Muito. Lembro-me que dizia que sensibilizam comunidades e estão também muito focados nesta questão da área costeira. Há alguma razão específica para que seja a área costeira? Que haja este enfoque? É porque a visão é o lixo ele é produzido. Por exemplo, nós produzimos o lixo nas cidades. Exato. Mas consoante o vento, o lixo acaba indo ao mar. Sim. Então, a maior parte de resíduos estão próximo à costa. Sim. Então, os nossos projetos estão mais centrados na costa. Interessante. Tem mesmo... Às vezes nós vamos... Eu já participei de algumas jornadas de limpeza de praia e tenho visto que há muito, mas muito resíduo que está a sair das praias mesmo. E muitas das vezes nós vamos para lá, deixamos só os nossos resíduos, acabamos nos esquecendo que é uma porta para um mundo inteiro. Às vezes nós achamos que depositando mal o resíduo aqui em Maputo termina por Maputo, mas às vezes pode ir para o outro lado do mundo. Aquele resíduo, porque o mar não tem fronteiras. Agora, quais é que seriam... Naturalmente que esta nobre missão, este nobre trabalho que vocês fazem, foi possível ver alguns desafios que existem ainda na gestão de resíduos cá em Moçambique. Sim. E Ismael, sendo alguém que trabalha na linha da frente, quais são assim os desafios que vê que ainda existem no que diz respeito à gestão de resíduos? Bem, em Moçambique, sendo um país em desenvolvimento, há muitos desafios que nós enfrentamos. Então, um dos desafios é a falta de infraestruturas, como contentores. E nós, quando nós olhamos na nossa cidade, nós vemos que ainda existem muito por se fazer, porque ainda falta
há falta de infraestruturas, como esse contentor. Eu moro no bairro e uma vez notei que no meu bairro só existe apenas 2 contentores. Então isso não é suficiente com o número de população que existe naquele bairro. Então é por isso que há maior dispersão de resíduos por falta de contentores. E também viaturas que estão por detrás desta recolha de resíduos. Em Moçambique ainda falta viaturas para recolher esses resíduos. E também algo importante a se fazer será um centro de triagem. Nós vimos que um dos princípios da economia circular é reduzir o resíduo que vai até a lixeira. Então, criando um centro de triagem, de separação, seria uma das formas de reduzir a quantidade de resíduos que vai diretamente à lixeira. E também um dos desafios seria a ausência de recolha regular. Nos nossos bairros existem, tenho notado que é bem possível ficar 2 semanas ou 3 semanas, o lixo está todo disperso até chegar à estrada, e isso mostra a falta de recolha regular. Então, havendo a recolha regular, permite com que os resíduos não fiquem por muito tempo. Então, ficando por muito tempo no mesmo lugar, acaba criando maus cheiros para residentes. E também um dos desafios que nós encontramos no nosso país é a baixa consciencialização sobre separação e destino de resíduos. Eu entendo que a educação ela é chave para muitas coisas. A educação é chave para a mudança. Nunca haverá mudança sem educação, sem conhecimento. Então é necessário haver esse impulso na consciencialização pública sobre boas práticas ou separação de resíduos e fazer um correto, ou seja, um destino correto de resíduos. E também como um dos desafios, temos a falta de financiamento para iniciativa de reciclagem. Falta de financiamento é algo porque o lixo cada vez mais é produzido e é necessário que haja um financiamento para haver iniciativas de como reduzir, de como acabar com esta produção de resíduos sólidos ou essa dispersão de resíduos sólidos na nossa cidade. Nota-se mesmo que é alguém que está na linha da frente, porque atestou aqui muitos desafios e que muitas das vezes passam-nos de forma despercebida. Esta questão, por exemplo, dos contentores é uma questão que muitas das vezes fala-se, não é? É uma questão que acredito que quem nos ouve até disse, contentor, sim. Mas há outras que não havíamos parado para pensar. Como é o caso, por exemplo, de haver um centro de triagem. Isto é uma coisa interessante. Costumam haver em algumas reportagens, noutros contextos, em que tem ali os catadores todos com uma roupa organizada, com luvas, máscaras, toucas, todos a selecionar ali qual é o resíduo que precisam, etc. Tem esta questão da baixa consciência. E entra aí a educação ambiental, como dizia, que é um aspecto chave. É por isso que nós aqui na Rádio Universitária temos um programa, temos vários programas que consciencializam para várias temáticas. Mas este em particular, o Planeta B,
é para consciencializar para questões ambientais. Então, hoje estamos aqui exatamente a falar sobre a questão da economia circular em Moçambique. Agora, indo mesmo neste todo o contexto, tem aquela questão dos catadores, que muitas das vezes são marginalizados. Tem até nomes pejorativos dos quais são chamados. E eu queria saber qual é a importância que os catadores têm em todo este processo de economia circular. Indo no princípio, um dos princípios da economia circular, que é reduzir a quantidade de resíduos que vão para a lixeira. Então, esta missão de colher, separar e encaminhar os resíduos é a missão de catadores. Então, muitas vezes nós não valorizamos os catadores, mas desempenham um papel muito importante na economia circular. Porque sem catadores não havia ou seja, a nossa cidade mesmo não estaria limpa. Sem catador, esta economia circular não seria completa, porque eles desempenham um papel muito importante na recolha, separação e encaminhar resíduos até ao destino final. Então é melhor todos nós que estamos a ouvir começarmos a acordar para a importância dos catadores. Afinal de contas, são eles que fazem esta como não temos estes centros de triagem, os catadores é que muitas das vezes fazem, para não dizer sempre, fazem este trabalho de separação do resíduo, o que é isto, o que é papel, o que é reciclável, o que não é reciclável. O que é reciclável, o que não é reciclável. E muitas das vezes as pessoas não param para pensar nestas coisas, no quão importantes os catadores são. Agora, existe algum impacto assim no ambiente urbano que a economia circular pode proporcionar? O impacto sim, existe o impacto. Nós sabemos que a economia circular é diferente da economia linear. Sim. Uma vez que um dos princípios é reduzir a quantidade de resíduos que vão à lixeira, então a economia circular desempenha um papel muito importante nas zonas urbanas, porque reduz a pressão, reduz a pressão dos ecossistemas. Exemplo, os nossos trabalhos que nós fazemos, temos muitos projetos na Ponta de Ouro. Sim. Então lá nós chegamos, sensibilizamos a comunidade e depois da sensibilização, no dia seguinte nós promovemos a compra de resíduos e além da compra de resíduos sólidos que a AMOR exerce, ensina a comunidade a transformar os resíduos em algo, ou seja, em algum recurso. Exemplo, com as nossas atividades, nós ajudamos a comunidade através de embalagem de leites, através de embalagem de leite, nós produzimos carteiras. Carteiras? Sim, carteiras. Que tipo de carteiras? Nós usamos para colocar os nossos documentos, o nosso dinheiro. Então, por meio de embalagem de leites e por meio de embalagem também de sumos, nós produzimos as carteiras. E também produzimos brincos por meio da garrafa PET.
Produzimos brincos por meio de garrafa PET. Então, esta forma de usar os resíduos faz com que haja um impacto no meio ou nessas zonas. E também, eu estou aqui a perceber que a economia circular, ela promove uma mudança no seu todo. Porque a partir do momento em que estão, por exemplo, a treinar comunidades para produzir, por exemplo, como dizia, carteiras, Sim. por meio de aqueles pacotes de leite, Sim. estamos a dizer que na natureza aquele resíduo vai reduzir. Sim. Porque já tem um destino que Sim, não já seja tem. descartar. Vão produzir as carteiras. E muitas das vezes algumas dessas comunidades têm alguns problemas de subsistência, fontes de renda. E, de certa forma, vão vender estas carteiras, Exato. o que já lhes dá um empoderamento no quesito financeiro. Tem esta questão que a Amor faz também, que é da compra de resíduos, como eu estou aqui a perceber. E são iniciativas bastante, mas bastante interessantes. Agora, sente que... Vamos lá imaginar que o Ismael seja aqui, vamos, um dirigente, assim, e que eu perguntaria, queremos fazer uma transição para um sistema mais circular. Por onde começávamos? Um sistema mais circular? Sim. Por onde é que começávamos? Para mim, eu acho íamos começar na educação. Sim. Sim, na educação ambiental. Por que digo isso? Porque sem educação, muitos são ignorantes. Ou seja, nós somos ignorantes na área em que nós não sabemos. Sim. Né? Então, eu diria que o primeiro passo seria investir na educação. O primeiro passo seria investir na educação. Isto é um elemento muito interessante. Gostava eu de lembrar aos nossos queridos ouvintes que essa é a nossa edição número 70. Hoje, 26 de junho de 2025, estamos com Ismael Musa Ismael, assistente de projetos na Associação Moçambicana de Reciclagem Amor. Estamos aqui a falar em torno da economia circular em Moçambique. Estamos a ver agora que é muito importante nós fazermos uma transição para uma economia mais circular, que vai ser aquela em que os produtos não só são produzidos e depois eles usamos e descartamos, mas eles têm todas mais valências, mais possibilidades, além de, naturalmente, ser descartados. Agora, quanto aos jovens, nós sabemos que Moçambique é um país composto por jovens, maioritariamente. Qual é o papel, qual é a responsabilidade que eles têm no avanço ou na promoção da economia circular? Será que nós temos alguma responsabilidade especial ou nem por isso? Temos. Sendo jovens, eu entendo que o jovem é o futuro do amanhã e, sendo jovem, somos inteiramente convidados para fazer parte das questões ambientais. Porque se não nos envolvermos agora, realmente teremos muitos problemas no futuro. Então, como os jovens são fundamentais porque podem ser líderes em suas comunidades. Nós agora temos muitos jovens que estão em frente na justiça climática, estão engajados na luta contra as mudanças climáticas. Então, sendo líderes em suas comunidades seria um dos primeiros pontos para ser um jovem ativo ou para contribuir com a economia circular. E também ser jovens empreendedores, mas o empreendedorismo que eu refiro é ligado ao meio ambiente, empreendedorismo sustentável, olhar para o meio ambiente, fazer aquilo que é benéfico para o meio.
exemplo, há muitos jovens agora que né, conheço uma colega que a partir de calça jeans ela produz mochilas, produz pastas. Então, investindo nesse tipo de empreendedorismo, fazemos com que a economia circular ela seja conhecida e também o meio ambiente, as questões sejam favoráveis. E também, além de empreendedorismo verde, temos educadores ambientais. Eu acho que Manuel é isso, educador ambiental, Manuel. Também educador ambiental que está engajado a questões ambientais, luta mesmo para ver com que o ambiente seja considerado, porque existem jovens que, por falta da consciencialização, não têm aquele valor, ou seja, aquela consideração do meio ambiente. Então, sendo educadores ambientais, os jovens eles podem transmitir o conhecimento a outros jovens e juntos podemos fazer a mudança. E também podemos ser influenciadores nas redes sociais. Então, nós jovens somos convidados a ser influenciadores nas redes sociais, ao invés de partilharmos os memes. Então estaríamos a partilhar algo que agrega valor ao nosso meio. Muito obrigado. Boas ideias, boas iniciativas. Espero eu que os nossos ouvintes tenham anotado, porque também aqui são ideias de negócio. São ideias de negócio. Há quem pode, a partir de hoje, começar a dizer: não, espera, se antigamente uma calça estivesse gasta, eu deitava. Quer dizer que eu posso começar a pesquisar na internet. O bom de tudo é que nós estamos na era da internet. Eu posso pesquisar na internet como reutilizar esta calça. O que eu posso fazer para garantir que esta calça seja negócio, seja algo que eu possa vender. Tem vários exemplos. Eu já vi uma jovem moçambicana que ela recolhia borras de café nas cafeterias. Uau. E produzia cosmético, por exemplo. Uau. Alguns cosméticos. Há quem produz óleo por meio de... produz sabão por meio de óleo queimado. Então, há muitas coisas que nós jovens nos deparamos com o problema da questão de acesso ao emprego. Então, nós também podemos, por meio dos resíduos, criar emprego. Exato. Então, há jovens, por exemplo, recentemente tem um artista moçambicano, se a memória não me atraiçou, Fred Wamusse, que vi nas redes sociais que ele estava em Portugal, foi lá, se não estou em erro, participou de uma exposição, algo do género, e que nós vimos algumas das obras que ele fazia ou faz por meio de plástico, saco plástico. Uau. Ou seja, para sensibilizar, é possível também construir uma carreira, é possível também fazer várias obras de arte e que depois nós podemos vender e ter algum. Então, é só uma questão mesmo de nós fazermos esta mudança de mentalidade para começarmos a ver o meio ambiente ou a conservação ambiental como também uma forma de, além de amor, mas uma forma também de subsistência. Mas por que será que nós jovens, muitas das vezes, quando ouvimos falar sobre proteção ambiental, venham aqui, vamos limpar a praia, ou venham, vamos fazer isto e aquilo pelo meio ambiente, muitas das vezes nós temos dito, nada isso aí. Por quê? Por que será? Ismael, o que acha que está por detrás? Eu penso que é por conta ou falta de interesse por parte dos jovens, ou não ter conhecimento do impacto que aquelas ações trazem ao meio ambiente.
porque estamos num mundo ou num país onde as pessoas, poucos se preocupam com a saúde do meio ambiente. E promovendo essas práticas de limpeza nas praias, muitos podem não ver aquilo como algo valioso ou algo importante para o meio ambiente. Então, por mim, acho que é falta de conhecimento do impacto daquelas ações que trazem ao meio ambiente. Eu vejo que há muitos jovens que ainda não têm uma mente sensibilizada no que concerne a gestão de resíduos sólidos. Existem jovens que compram mesmo pipocas e deitam nas ruas, ou mesmo lançam na janela quando estão no carro. Então, eu acho que é falta mesmo do conhecimento, porque é necessário investirmos no conhecimento dos jovens sobre o impacto dessas ações que nós fazemos. Então, promovendo essas ações de campanha de limpeza nas praias, recolha de resíduos, eu acho que é uma forma de despertar os jovens no tempo que nós estamos à realidade e dizer com que as mudanças climáticas é uma realidade, e muitos ainda não estão familiarizados neste contexto ou neste termo, e eu acho melhor é falta mesmo de conhecimento. Temos que investir mais no conhecimento, na educação. Temos que investir mais no conhecimento, mais na educação. E eu queria mesmo convidar a todos que parássemos para refletir qual é o impacto que nós estamos a deixar no meio ambiente, o que é que nós estamos a fazer. Agora, Ismael, há oportunidades de voluntariado, treinamentos, etc. para jovens na Amor? Sim, nós oferecemos programas de voluntariado, estágios e formações técnicas, e apoiamos jovens empreendedores, aqueles que têm ideias de negócio, nós apoiamos. Também incentivamos os jovens a participarem nas nossas atividades de compra de resíduos, também como educadores ambientais e também como operadores do aplicativo Collect. Então, como é Collect. Ok. Sim. O aplicativo Collect. O Sim. que é que faz esse aplicativo? O aplicativo Collect é um aplicativo que nós usamos para rastrear os resíduos. Quando temos atividade de compra de resíduos em nossos projetos, então o Collect ele traz a quantidade de toneladas de resíduos que são removidos num determinado local. Além da quantidade de resíduo que é removido, também através do Collect, nós conseguimos saber quais são os tipos de resíduos. Exemplo, temos o PET, né, a garrafa PET, temos HDP, o plástico duro, temos também o lixo misto, o papelão, temos o vidro. Então, através deste aplicativo é possível ver quantas toneladas de PET, quantas toneladas de lixo misto, de HDP, o plástico duro, também de papelão são removidos numa determinada área. Então, é um aplicativo responsável pelo monitoramento de resíduos. Então, com o Collect é possível saber aonde foi retirado o resíduo, quem foi que vendeu os resíduos e também o destino final, né, que é dado a cada resíduo. Então, é possível com o aplicativo Collect. Interessante. Vou convidar a todos para pesquisarem Collect. K-O-L-E-K-T. Collect.
KOLEKT. E vão melhor entender ou adquirir este aplicativo. Tem também uma versão website, onde poderão saber um bocadinho mais sobre esta iniciativa muito interessante. A Amor, como disse aqui o Ismail, a Amor tem algumas iniciativas que visa apoiar jovens, etc. Tudo naturalmente que diz respeito à questão da promoção da economia circular. Então, tem uma ideia, tem algo que gostava de partilhar, é só procurar a Amor. É fácil de encontrar, a Associação Moçambicana de Reciclagem, e acredito que tem redes sociais. Redes sociais, temos o nosso website, que é a Associação Moçambicana de Reciclagem. É só entrar no Google, escrever Associação Moçambicana de Reciclagem. Temos também a nossa conta no Facebook, temos no LinkedIn, temos no Instagram. É a Associação Moçambicana de Reciclagem. E através do nosso escritório local, que nós estamos na Avenida Agostinho Neto, em frente do Hotel África. Agostinho Neto, em frente ao Hotel África. Sim. Então é só irem para lá e saber um bocadinho mais sobre a Amor. Infelizmente não é possível nós deixarmos ficar tudo aqui, num só programa. E o tempo também vai já nos deixando sem manobra, né? Sem espaço para manobra. E eu gostava de saber se há alguma história, assim, uma inspiração, um dia que o marcou e gostava de partilhar. Marcar no sentido de viu, uau, o nosso trabalho é mesmo essencial. Ou realmente Moçambique tem que começar a fazer esta transição para uma economia circular. Sim, tenho uma história que me marcou bastante. Uma vez fui numa atividade de compra de resíduos em Machangulo, e lá chegado avistei com uma senhora que é uma chefe de família, e ela testemunhou, disse que através da vossa iniciativa agora eu consigo, ou seja, ela criou uma equipe que tem pessoas que colhem resíduos e depois vendem os resíduos, mas foi por meio daquilo que a Amor faz. Então aquela mulher teve oportunidade de implementar aquilo que a Amor faz. Então hoje ela já tem uma mini empresa, digo eu, porque consegue empregar pessoas e no final do mês dar algum dinheiro. Isso é muito, muito especial ouvir, em que por meio das vossas ações uma senhora viu que ela podia também criar a sua própria iniciativa e está a empregar pessoas. Isto é fantástico. Então acredito eu que quem nos está a ouvir também pode já começar a fazer algumas pesquisas. Pode fazer algumas pesquisas no sentido de quais são os resíduos que posso vender, onde vender. Então, tudo é só entrar em contato com a Associação Moçambicana de Reciclagem, a Amor, e vai melhor ficar informado em torno de tudo isto. Ismail, infelizmente o tempo nos foge, como já havia avançado, mas em jeito de últimas considerações, podia se calhar deixar ficar alguns conselhos para quem nos ouve e uma despedida, vamos assim dizer. Bem, primeiro agradecer pelo convite e dizer que o meio que nós estamos é como a nossa casa, como tenho estudado na ecologia, que eco significa casa. Então, a nossa casa é necessário que esteja em boas condições para que nós também estejamos em boas condições. Se a nossa casa não está organizada, não está limpa, isso reflete aquilo que é a nossa saúde. Então,
em gesto de últimas considerações, dizer que a economia circular é, portanto, um caminho estratégico para um desenvolvimento sustentável que respeita o meio ambiente e as futuras gerações. Somos nós quem agradece pela presença aqui neste programa, nesta nossa edição número 70, de hoje, 26 de junho de 2025, onde estivemos aqui com Ismail Musa Ismail, assistente de projetos na Associação Moçambicana de Reciclagem, AMOR. Gostava eu de convidar a quem nos ouve a pesquisar em torno da AMOR e também o aplicativo Collect, para que possa começar a perceber, afinal de contas, cuidando do meio ambiente, afinal de contas, por meio do resíduo, do lixo, se pode fazer dinheiro.